vamos falar desse quadro que deixa as pessoas mais românticas. É o quadro que a gente muda até a nossa voz. É o quadro que as pessoas suspiram mais. E é o quadro do amor. E aí, pode ou não pode? No Pode de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito interessante mesmo. E aí, o que você acha? Será que o tempo muda as pessoas? Aquela pessoa que ela tinha um comportamento, era de uma forma, de repente, bom, eu vou esperar, vai que ela dá aquela mudada. Deixa eu fazer aquela observação clássica. Deixa que quando casar muda. E aí? Será que quando casar muda só por causa do tempo? Maturidade? Cresceu? A experiência, será que essas coisas mudam de fato uma pessoa? Ou é a vida ali, muitas vezes quebrando a cara, ou realmente tendo um bom conselheiro, uma boa conselheira, para ela realmente mudar as atitudes, a personalidade e ser uma pessoa melhor, para também que ela possa aí ter o seu compromisso, se casar e ser feliz. Realmente, o tempo muda tudo? Vamos falar sobre isso então com mais propriedade e vamos trazer aqui ao palco do Movimento Jovem de hoje a psicóloga Aline Lisboa. Pode entrar, por gentileza. Olá. Olá, tudo bem? Obrigada. Prazer em ter aqui conosco. Pode se assentar, Olá, por galera. gentileza. É isso aí, e a gente já vai. Essa aí é a cadeira do bombardeio, Adorei, você sabe, gente, né? Adorei aqui. Ela é confortável assim mesmo, porque na hora que o pessoal começa, ai, meu Deus, dá um desconforto. Porque são perguntas realmente que a galera quer saber e a gente precisa de uma orientação profissional. Vamos estamos começar. aqui para isso. Muito bom. Então vamos começar com isso já? Realmente o tempo muda mesmo as pessoas ou é mito? Então, né, vamos lá. Primeiro vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da mudança, né? Quem levanta a mão, galera, quem já sentiu aquele frio na barriga quando estava se preparando para uma entrevista de emprego, né? Numa mudança, então, não só essa questão do emprego, né? Mas, assim, quando conheceu alguém, aí você encontra com a pessoa e você fala, gente, o que está acontecendo na minha barriga? Né? Então, assim, falar sobre mudança é entrar em contato diretamente com o novo, com o desconhecido, com aquilo que a gente não tem controle, né? E também entrar em contato com sentimentos como ansiedade, insegurança, medo e aquela velha pergunta, se eu mudar, será que eu vou me arrepender? Né? Então, é preciso mudar, sim, todo mundo tem um tempo para que isso aconteça, mas essa mudança, ela tem que acontecer de uma forma natural, né? Precisamos acreditar que pessoas mudam, né? Porque mudança é renovação, é o colorido da nossa vida, né? Mas se falar de mudança individual já é difícil, dentro de um relacionamento a gente tem que ir com muita calma, com muita delicadeza, né? Então vamos pensar. A gente conhece alguém, né? Independente se é um relacionamento amoroso, se é com amigos, e aí a gente começa até inconscientemente idealizar aquela pessoa. A gente fala, gente, ele é tudo de bom, ai que legal, é mil maravilhas. Vão passando as vivências, né? Vai tendo mais intimidade, a gente se permite a olhar e falar assim, ai, mas aquela característica ai, não é tão bom. E aí que começam os conflitos, né? Porque a gente vai se permitindo também apontar, né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, você precisa mudar isso. Aí o que acontece? Ouve por aqui e sai por aqui, né? Porque às vezes a pessoa não está ali disponível para que essa mudança aconteça. E tá bom, Aline, mas e aí? Quando que essa tal dessa mudança acontece? Né? Quando a pessoa ela passa a ter a conscientização. Né, ela consegue compreender que aquela necessidade de mudança, ela necessita que aconteça do coração para fora, não da imposição do outro. Né? É isso aí, muito bem. Já deu a dica. Cadê a Jéssica? Adoro tá ali na perguntas, plateia gente. escondida. Oi, Manda ver. gente, doutora Aline, eu estou aqui com a Giovana, certo? Giovana, pode fazer a pergunta para a doutora. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, por exemplo, no início do relacionamento, o companheiro ou a companheira se demonstra agressivo. Sim.
essa pessoa pode mudar no decorrer do relacionamento? Sim, então, é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Cada pessoa tem um tempo específico para que essa mudança aconteça de dentro para fora, do coração, né? A agressividade é uma questão complicada, né? Porque, infelizmente, a tendência é aumentar essa agressividade. E aí, o que a gente fica para refletir será, né, que vale a pena esperar que esse tempo, que às vezes pode demorar um pouquinho, permaneça? A gente permanece ficando ali aguardando essa mudança, porque pode vir a demorar muito, né? A gente não pode deixar que a nossa felicidade dependa exclusivamente da mudança do outro. Senão o tempo passa e a nossa felicidade onde fica? Te respondi? Isso aí. Doutora, e esse papo, né, que eu falava até anteriormente? Bom, a pessoa não é exatamente aquilo que eu gostaria que ela fosse, Sim. mas depois que casar todo mundo muda. Nós sabemos que a experiência, a maturidade acaba melhorando as pessoas, né? Ou dependendo do ciclo social dela, ou como ela realmente vive e convive com as pessoas, às vezes piorando. Mas a questão é esse lance de uma personalidade que desagrada o outro, né? O namorado, a namorada, e ela espera que quando casar, o homem geralmente vai ficar mais responsável, vai ser menos criança, vai gostar menos das coisas mais infantis, gosta hoje, vai criar uma responsabilidade maior. A mulher vai deixar aquele mimimi, aquele negócio, aquela meninice, e vai ser mais mulher, vai ser uma pessoa diferente. Isso daí é o que gera muita confusão na cabeça da galera. Vai mudar magicamente. Isso acontece de fato com o casamento, com o crescimento individual da pessoa, ou de fato tem que haver uma provocação na mudança de cada um? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não acontece de uma forma tão rápido e nem tão magicamente assim. É preciso, né? Se a gente para pensar num relacionamento, é a dois. Né? Então é caminhar no mesmo sentido, mesmo que às vezes seja passinho de tartaruga, devagarzinho, né? Mas outra coisa que é importante lembrar, que às vezes a gente aponta muito o defeito do outro, espera só que o outro mude, né? Então nesses casos, será que os dois não precisam amadurecer um pouquinho mais, né? É o caminhar junto, como eu disse. É isso aí, muito bem. Muito bem. Doutora Aline, eu estou aqui com o Marcos. Olá, e ele Marcos. tem uma dúvida, Marcos. É isso aí, boa tarde, Boa doutora. tarde. A questão é a seguinte, sobre o comportamento da pessoa ao decorrer do relacionamento. Se uma das partes do namoro vê que a pessoa com quem ela está se relacionando não é muito compromissada, em questão de faculdade, a pessoa não quer saber nada, não quer nada com a vida, essa pessoa deve continuar crendo que no decorrer do relacionamento essa pessoa pode mudar ou não? Entendi. Então vamos aos pouquinhos, né? Como eu estava falando, precisamos acreditar sim que o outro possa vir a mudar. Mas será que a gente precisa refletir se a gente tem... Quanto tempo que a gente está esperando, né? Será que vale a pena esperar por muito tempo? A gente não pode desacreditar, mas também a gente não pode deixar com que a nossa vida passe esperando a mudança do outro, né? Então é importante refletir se vale a pena uma conversa, né? Às vezes a pessoa até tenta mudar por uma semana, 15 dias, um mês, mas volta o comportamento anterior, né? Então, às vezes, a psicoterapia pode vir a acrescentar nessa situação, né? Obrigado. Muito bem. Tomando o gancho, doutora, do que a senhora terminou falando agora, essa mudança por um propósito. Por exemplo, a pessoa ela precisa mudar para poder agradar outra pessoa, senão ela vai perder aquela pessoa. Então ela forja uma mudança. Como é que a outra pessoa que está ali confiando de fato em vê-la mudar ou ver uma característica diferente que ela gostaria de ver, se aquilo é real ou se aquilo não é? É o tempo que vai acabar mostrando. Aquela pessoa que fez propositalmente para poder mudar rápido, para poder não perder a pessoa, pode acabar mudando de verdade ou ela vai acabar voltando a ser o que era e gerando problemas maiores? Como é que se identifica isso?
Infelizmente, quando a mudança não acontece de dentro para fora, ela dura pouco tempo, né? Então, a pessoa que está esperando essa mudança, ela fica ali acreditando, vendo que está tendo resultado, mas aí volta o comportamento anterior. Então, há muita frustração, né? Então, há mais uma reflexão nessa situação. Será que temos... até que ponto nós conseguimos lidar com essa volta de comportamento anterior? Será que isso vai fazer bem para mim? Né? Porque se não estamos bem com nós mesmos, como que a gente vai cuidar do outro? Né? Como a gente vai ajudar com que o outro entenda que precise mudar, né? Que precisa mudar, né? É isso Muito aí. bom, doutora. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso Facebook, é do Brenilson Pereira. Ele diz assim: ele terminou, tá arrependido. Sim. Mas agora faz um tempo já. Ele não fala quanto tempo, mas faz um tempo. Como ele consegue conviver com esse arrependimento? E como ele vai fazer para seguir em frente agora? Bom, é natural que todo término traga alguns sentimentos que nem sempre a gente consegue nomear, né? Então, no início é sempre difícil, que estamos falando sobre a mudança, né? A mudança de rotina. E nessa situação é muito delicada, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente fica aqui pensando que aprendizados ocorreram nessa relação anterior, né? E que isso também possa com que ele reflita, né? Não só nos possíveis erros, mas o que ele não quer mais sentir no futuro, porque isso ajuda nos próximos relacionamentos, né? Então, esperar com que o tempo passe nessa situação é importante, porque quando o tempo vai passando, o que acontece? Nós vamos conseguindo compreender mais com a cabeça, conscientemente, do que com a emoção. Porque quando a gente está sendo invadido pelas emoções, aí fica tudo mais complicado, né? E a gente se joga e depois é com o tempo que a gente para pensar: opa, será que eu tomei a decisão certa? Né? Quem nunca passou por uma situação e depois que o tempo passou falando: meu, eu deveria ter falado isso, né? Então, calma, nessa situação o tempo, ele é amigo, né? É isso aí. Doutora, essa mudança interior, vamos dizer assim, nem com o outro esperar essa mudança. Como a senhora falou anteriormente, a gente tem que olhar um pouco mais para nós e vermos quais mudanças que nós também precisamos fazer. A gente exige muito do outro, mas nós também. E aquela pessoa que ela foi machucada, que ela foi ferida, e ela precisa tomar uma atitude na vida dela e sair dessa fossa. A verdade é essa, né? Para recomeçar, para ir para frente, muitos compromissos, né, de namoro acabam não dando certo porque a pessoa ainda leva feridas de um outro compromisso. E aí o namorado acaba reclamando, ou a namorada reclamando: puxa, mas você não esquece, mas você não perdoa. As comparações, você acha que eu sou igual, né? Exatamente. Essa mudança que a pessoa deve ter para seguir adiante. Qual é a forma mais fácil para ela conseguir isso? No início, né, a gente quer esquecer tudo o que aconteceu. A gente quer vida nova, visual novo, pessoas novas. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente não vivencia esse luto, a gente não vivencia essa dor, né? Então, a famosa fossa, às vezes é necessário, né? Porque se a gente finge que está tudo bem, que nada aconteceu, essa tristeza vai aumentando e pode vir até uma questão de depressão lá na frente. Então, precisamos aprender a conviver com as tristezas que a vida nos dá, né? Então, não podemos ficar na fossa eternamente, né? Nessas situações, é importante a presença dos amigos, da família, da religião, que traz um conforto que ninguém mais pode trazer, né? E o tempo, novamente, como amigo, né? E quando perceber que essa fossa está durando muito mais que o necessário, o processo de psicoterapia auxilia também. Muito bom. Muito é isso aí. bom, doutora. E a pergunta é: o rapaz, ele teve muitos relacionamentos, não parou com ninguém até agora. E agora a menina que está namorando com ele está super receosa. Se ele vai ficar com ela mesmo, porque ela gosta dele,
mas não sabe se ele vai ficar com ela o tempo que ela quer. Tá insegura ali. O que ela faz? Então, né? Quando a pessoa tem muitos relacionamentos seguidos, ela precisa também compreender que ela precisa de um tempo para ela, né? Um tempo com ela mesma. Nessa situação, eu acho que nada melhor do que uma boa conversa, né? É o se permitir ser sincero um com o outro, expor o sentimento, conhecer o que ele está pensando sobre aquela situação, para que ele também possa mostrar o que ele está sentindo e não novamente ter aquele pensamento: se ele fez aquilo tudo com outra pessoa, vai fazer comigo certeza, né? Então, ter espaço para que o outro também se permita apresentar pelo menos o desejo da mudança, né? Muito bom, doutora. E agora eu estou com a Tânia, que adora fazer pergunta pra gente aqui. Pode fazer também. Olá, tudo bom? Tudo bem. Responsabilidade faz parte do caráter ou do comportamento de uma pessoa? Como eu posso distinguir? Boa pergunta, né? Eu acho que assim, né? Como que a gente pode perceber o que você trouxe? Caráter nasce com a gente, né? Não muda. Questões relacionadas à personalidade, a gente pode ir trabalhando, né? Tem questões que precisamos nos adaptar ao meio, né? Responsabilidade é algo também que vem do caráter, mas também ele é adquirido com as experiências, né? Então, às vezes, adolescentes, às vezes a gente ouve muito dos pais, né? Você não tem responsabilidade. Mas, assim, precisam de vivências que necessitam dessa estrutura de responsabilidade para a gente aprender, de fato, o que é responsabilidade. Então, o tempo também auxilia a você crescer, a amadurecer, se fortalecer diante das responsabilidades da vida. Entendeu? Obrigada. É isso aí. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui com vocês, gente. Que bom. A galera gostou também. É isso aí. Obrigada. Como é que a gente te acha? Seus contatos. Bom, estamos nas redes sociais, no Face, no Insta. No Face, ai meu Deus, acho que está escrito aí embaixo, né? Tá escrito. Psicolizes, exatamente. Tem o telefone de contato também, 3873-1590. E eu acho que assim, pra gente ficar como uma reflexão, né? Voltar um pouquinho essa questão da felicidade, né? Que precisamos acreditar na mudança, mas não podemos depender da mudança do outro para sermos felizes. É isso aí, muito bom. Obrigada, gente. Muito bem mesmo. Obrigado pela participação. É isso aí, galera, entendeu? Entendeu o recado? O negócio é nós termos a certeza de que tudo pode ser mudado, tudo pode ser alterado. E o mais importante para nós que temos a fé, para nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor, é ter a certeza que Ele pode mudar algum caráter, alguma personalidade que não está certa. Nós, quando nascemos de novo, através do batismo das águas, nós temos um novo DNA que é gerado em nós. Esse DNA vem do sangue de Jesus, que morreu por cada um de nós na cruz e nos dá vida. Tem pessoas que eram agressivas, pessoas viciadas, pessoas que não conseguiam lidar com determinadas situações porque estava nelas. Muitas vezes trouxeram dos pais ou viram alguém, família, amigos, cometendo tais coisas e elas cresceram dessa forma e criaram determinadas personalidades. Tudo pode ser mudado através de Jesus Cristo, pelo poder da oração, pelo poder da fé, e uma mudança natural acontece na vida da pessoa, quando ela encontra com Jesus e ela busca essa mudança. Olha quantas pessoas nervosas hoje são pessoas de paz, quantas pessoas de guerra hoje são pessoas de amor, porque tem Cristo Jesus. Então a mudança principal tem que acontecer dentro de você, é a mudança em Cristo Senhor. Pastor, eu já me converti, já sou de Jesus hoje, mas ainda tem algumas coisas que eu preciso mudar. Então peça a Deus, Ele muda o seu coração, muda o seu comportamento e faz de você uma nova criatura. Tá certo?